Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas enfim, como eu prometi a vocês, a gente vai conversar alguns assuntos, alguns novos, outros não, mas pequenos vídeos sobre assuntos que podem ser cobrados na prova do exame de ordem. Espero que vocês entendam, mas se tiver qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim no WhatsApp que eu respondo a todo mundo, beleza? A gente vai tratar agora sobre rito. Bem simples, foi cobrado recentemente, mas a questão bem simples. No nosso edital está lá procedimento sumaríssimo e comum. Mas existe ainda e pode ser cobrado o sumário, que é o de alçada. Então, o que é que tem que saber sobre o rito sumário? O sumário envolve até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos é um valor muito pequeno, né? Então, eu não sei se foi por isso que o legislador colocou, mas nesse caso não cabe nem recurso. Você não vai poder recorrer da decisão do juiz que julga uma ação até 2 salários mínimos. Porém, se essa decisão estiver ferindo a Constituição, aí nesse caso, excepcionalmente, você pode ir até, olha só, você está aqui na instância ordinária e já vai, você está aqui na vara, já vai direto para o STF. Você sabe toda a escadinha, direto, e bate lá com recurso extraordinário. O recurso extraordinário é um recurso que tem até 15 dias para você interpor. Então, preste atenção. Se o rito for de alçada, que é o rito sumário, é a causa até 2 salários mínimos, contra essa decisão não cabe recurso, mas se a decisão estiver ferindo a Constituição, nesse caso, extraordinariamente, vai caber, sim, o recurso extraordinário, que é no prazo de 15 dias, beleza? Aí a gente tem também, acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, a gente tem um rito sumaríssimo. E acima de 40 salários mínimos, a gente tem um rito ordinário. Aí uma coisa, no rito de até 2 salários mínimos, que é de alçada, a lei não fala sobre a quantidade de testemunhas, então, por analogia, se usa até 3 no rito sumário, tá? Não creio que vai ser cobrado justamente por não estar expresso na lei, mas enfim, não custa nada falar. Já o rito sumaríssimo é até 2 testemunhas. 2, beleza? Entre 2 a 40 salários mínimos, rito sumaríssimo. Nesse rito, não há citação por edital. O pedido tem que ser certo, determinado, mas não há citação por edital. E tem uma coisa, esse rito de 2 até 40 salários, entre 2 e 40 salários mínimos, que é o sumaríssimo, não pode ser, quando tiver parte, administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, a FGV pode colocar uma situação na qual o valor se encaixe dentro do sumaríssimo, mas a parte não. Então, qual é a dica? Quando tiver uma questão envolvendo ritos, perguntando sobre o procedimento, veja valor e quem. Quais são os valores que estão lá e quem está participando do processo. Porque se tiver administração pública direta, autárquica fundacional, não pode ser sumaríssimo. Beleza? No ordinário, a gente sabe que é acima de 40 salários mínimos, o número de testemunhas é até 3. O pedido tem que ser certo, líquido determinado, indicação do valor. E há possibilidade de citação por edital. No sumaríssimo não tem, no ordinário tem. Beleza? Um detalhe também no sumaríssimo, tem que comprovar que foi convidada a testemunha. Porque no processo do trabalho não existe o rol de testemunha, não existe. Você convida e pronto, é suficiente. Mas no sumaríssimo, se você tiver uma audiência pelo rito sumaríssimo e ela não for, você tem que dizer e comprovar que você convidou. Se você conseguir comprovar ao juiz que convidou aquela testemunha que não compareceu, aí pode ser que ele vai adiar a audiência e vai convidar, vai citar a testemunha para comparecer. E se ela não for, ele pode trazer coercitivamente. Mas lembra, no sumaríssimo tem que comprovar o convite da testemunha. E a audiência também no sumaríssimo ela tem que ser marcada no prazo aí de 15 dias. Então esses detalhes podem ser objeto de prova, alguns outros, mas tem uma questão que eu separei. Aliás, eu separei 2 questões. Uma que a FGV cobrou e uma cobrada por uma outra banca, para a gente analisar. Tem mais alguns detalhes e vocês vão ver no PDF, beleza? Deixa eu parar aqui agora para eu colocar o material. Deixa eu ver aqui o material que eu preparei, para a gente ver essa questão bem rapidinho.
Deus, cadê? Deixa eu só ver aqui. Eu tenho que trazer vocês aqui. Eu tenho que achar. Peraí, deixa eu achar. Achei o material, agora deixa eu compartilhar. Eu vou colocar logo na página da questão, cadê? Aqui a questão que eu quero comentar com vocês, que foi uma questão recente, cobrada no exame de ordem. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Acho que está melhor. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos. Valor inferior a 40 salários mínimos. A ação foi movida em face do empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Beleza. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Como eu falei, gente, quando se trata de procedimento, ou seja, ritos, eu tenho que analisar, tenho que fazer duas perguntas. Aí não tem erro. Qual o valor e quem está no polo? Nesse caso aqui, o valor inferior a 40 salários mínimos seria o sumaríssimo. Porém, quem está no polo? O empregador, o ex-empregador e a União. Opa, União está no polo, pode o sumaríssimo? Não pode. Então, se não pode o sumaríssimo, porque não pode a União, tem que ser o ordinário, a gente vai para as alternativas. Veja aqui, ação ocorrerá a rito sumaríssimo. Não preciso nem ler o resto, já sei que está errada, nem continuo. A ação correrá sob o rito ordinário, porque em que pese o valor da causa, figura ente de direito público do polo passivo. Pronto. Então, nesse caso aqui, a resposta, já que tem a união, e aí se a união está no polo, só pode ser no procedimento ordinário. Independe de valor, ok? A letra C. A ação ocorrerá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital em vista da segunda ré ser a união. Nada a ver. A gente pode fazer a citação por edital no rito ordinário perfeitamente. E a letra D, a ação correrá pelo rito sumaríssimo, também não. Então, a gente já sabe aqui que a resposta é a letra C, e eu coloquei aqui embaixo o comentário para vocês lerem, inclusive, o artigo 852A, que é o caput, que fala a questão do valor, porém, o parágrafo único traz que, embora em que pese o valor, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas que a parte for administração pública direta, autárquica e fundacional. Tem mais uma questão, só mais uma questão rapidinho que eu quero conversar, que é uma questão que envolve itens. Eu gosto dessa questão que envolve itens, porque, nesse caso, a gente pode ter uma estratégia, pode não, deve usar uma estratégia de resolução de questões, que você vai ler o item e com base em um item, a questão tem 4 itens, com base em um item você já analisa se você tem como eliminar alternativas. Isso é excelente, porque aí isso pode fazer com que você ganhe tempo. Prova também estratégia, resolução de prova também resolução de forma estratégica. Então, vamos analisar o item 1 e já ver se a gente tem como eliminar algumas alternativas. O item 1 da questão, esse concurso não é FGV, mas eu trouxe pelo assunto e pela forma de que pode ser cobrado. E foi para advogado, né? Então, vamos embora. Segundo, estabelece a consolidação das leis de trabalho, assinale as assertivas abaixo e responda. Item 1. Admite-se o exercício do jus postulante nas causas de rito sumaríssimo, mas não nas causas de rito ordinário, em que figurar a fazenda pública como reclamada. Na verdade, ela quis confundir. O uso do jus postulante nada tem a ver com rito, nada tem a ver. O jus postulante é a capacidade de você entrar na justiça do trabalho sem advogado. Que pena que isso existe, né? Mas existe, mas isso vai depender do tipo de ação ou do recurso que você queira manejar. Não tem nada a ver com o valor, tá? Lembra que uma vez eu brinquei? Não, eu sempre falo sobre isso. Amar, gente, só com advogado. Precisa de advogado para amar. E o que é o amar? O amar está na súmula 425. O A, ação rescisória. M, mandado de segurança. A, ação cautelar. E R, recurso ao TST. Súmula 425. Aí eu até brinco
que o amor é tão grande que a gente coloca mais um A. E esse mais um A é do artigo 855B, que é o acordo extrajudicial. Para homologar acordo extrajudicial, tem que ter advogado. Então, o juiz postulante se limita à súmula 425 e o AMAR também com o acordo extrajudicial que está no 855B da CLT. Nada tem a ver com o valor. Portanto, o item 1 dessa questão está totalmente ilógico, está fora, está errado. Se está errado e ele pede das assertivas acima estão corretas, eu já vou analisar as alternativas e vou verificar, aqui tiver o item 1, eu já elimino. Gente, eu não fiz essa questão foi do concurso, eu só copiei aqui, mas veja como ela já te dá de presente. Se você sabe que o item 1 está errado, com certeza você já sabe a resposta, que é a letra C. O item 2 é o único que está certo, porque o item 1 está em todas as alternativas, exceto a letra C. Então, eu já sei a resposta sem ter lido 2, 3 e 4. A gente vai ler quem está estudando, mas o que eu quero chamar a atenção, prova, é inteligência, é estratégia, não é só conteúdo, é equilíbrio emocional e concentração. Se você já sabe que o item 1 está errado, e já analisa as alternativas, e já vê que a resposta é a letra C, qual a necessidade de ler 2, 3 e 4? Nenhuma. Então, você já parte para outra para gabaritar mais questões, beleza? Mas está estudando, vamos ver aqui o item 3. Desculpa, o item 2, que é a resposta. Em uma ação trabalhista, com valor de causa de 5.000, promovida por João Jurandir, empregado público seletista contra município, será possível ouvir até 6 testemunhas, ou seja, 3 para cada uma das partes. Está correto porque, em que pese o valor de 5.000 ser um valor abaixo de 40 salários mínimos, ou seja, seria pelo valor o rito sumaríssimo, e no rito sumaríssimo seriam 2 testemunhas e não 3, e, portanto, no máximo teria 4 e não 6, em que pese isso, essa ação está contra o município. E a gente viu que contra o município, contra a fazenda pública, eu não posso usar o rito sumaríssimo, mas apenas o rito ordinário. E no rito ordinário, até 3 testemunhas para cada parte, ou seja, até 6 no total. Então, o item 2 está correto. O item 3. É inadmissível prova pericial nas ações de rito sumaríssimo? Não. Via de regra, rito sumaríssimo, até por ser mais célere, não teria prova pericial, porque se resolve tudo naquela audiência. Porém, excepcionalmente, isso é previsto na própria CLT, se houver necessidade de perícia, claro que o juiz vai determinar a perícia, vai chamar o perito, então esse item 3 está equivocado. Há possibilidade de perícia no rito sumaríssimo. Item 4. Das decisões interlocutórias proferidas nas ações trabalhistas de rito ordinário, caberá agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Se a ação, contudo, for de rito sumaríssimo, tais decisões interlocutórias serão irrecorríveis. Aqui tem uma chuva de erros, na verdade. Das decisões interlocutórias no processo do trabalho, cabe agravo de instrumento? Não. Agravo de instrumento no processo do trabalho é para destrancar recurso no prazo de 8 dias. Então, não há que se falar em agravo de instrumento no processo de trabalho para decisão interlocutória. E mais, independente de rito, ele fala, se a ação for rito sumaríssimo, decisão é irrecorrível, decisão interlocutória é irrecorrível. Não. Independe de rito. No processo do trabalho, via de regra, eu vou até tirar aqui a parte e olhar para vocês. No processo do trabalho, via de regra, não há recurso contra a decisão interlocutória. Não há. Então, essa alternativa está totalmente fora. No processo de trabalho, tem que ter, o que tem que acontecer? Se cabe uma decisão interlocutória imediata. Não cabe nada. Você espera o momento daquela decisão que você não concorda, você protesta, no máximo, para ficar lá nos autos, e no momento correto, ou seja, na sentença, se você tiver tido prejuízo por conta daquela decisão interlocutória, que você não pode recorrer imediatamente, você agora entra com a medida correta, que seria o recurso ordinário, beleza? Então, decisão interlocutória como regra, decisão interlocutória imediata como regra no processo de trabalho, não cabe nada. Tem algumas exceções, que a gente já tratou, depois a gente vai tratar mais, mas nesse caso essa questão estava tranquila e o que eu queria trazer para vocês era a questão de ritos.
Não tem nada a ver o juspostulante com rito. Não tem nada a ver decisão interlocutória com rito. Rito é uma questão meramente de valores e à parte. Lembra sempre disso. Beleza? Espero que vocês vejam o material para concluir esses estudos e a gente se vê mais à frente com mais assuntos. Vamos embora para a aprovação e até depois. Se cuida, meu povo. Se cuida.